1 Pedro capítulo 3, pela manhã nós iniciamos a exposição dessa passagem, porém não concluímos, o sermão rendeu, e vamos concluir à noite, agora, nessa ocasião. 1 Pedro 3, vamos novamente ler a partir do verso 8 até o verso de número 17. Porém, a exposição, como iniciamos pela manhã, do verso 13 ao verso 17. Mas vamos fazer a leitura de 1 Pedro 3 a partir do verso 8. Mesmo assentados, porém com toda atenção, reverência, vamos acompanhar com toda dedicação, atenção à leitura da palavra do Senhor. Diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar, suplicar do Senhor a sua bênção, o seu auxílio, a pregação da palavra. Vamos orar. Senhor Deus, estamos novamente aqui reunidos como igreja ao redor da tua palavra, para adorar o Senhor, para bendizer o teu santo nome, proclamar os teus feitos salvíficos e grandiosos. E, ó Deus, a nossa expectativa agora é que o Senhor nos ensine a sabedoria, nos guie à verdade, como ela é em Cristo Jesus. Nos prepare, Senhor, para viver a fé que o Senhor nos deu em Jesus Cristo, mesmo diante de toda oposição, de toda a hostilidade, e assim possamos testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Misericórdia do teu servo que fala contigo, que tem a incumbência grandiosa, difícil, porém que grande privilégio tenho de pregar a palavra. Capacita-me, Senhor, pelo teu Espírito Santo, para que com fidelidade possamos compreender a tua vontade e assim todos juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vimos pela manhã, o apóstolo Pedro está
ensinando, instruindo, capacitando a igreja a viver a vida da fé, mesmo diante de toda hostilidade, de toda oposição, de toda dificuldade e perseguição que vinha sobre os crentes da dispersão, para o qual Pedro escreve, mas também para todos nós. Nós vimos pela manhã, falamos de vários versículos, que perseguição, oposição, dificuldades para viver a vida cristã não é a exceção, porém é a norma. O Senhor Jesus nos disse que o caminho para segui-lo é o caminho estreito, é o caminho de carregar a cruz, o caminho de negar a si mesmo, de morrer, onde também enfrentamos opositores, daqueles que rejeitam a mensagem da cruz, e não apenas rejeitam a mensagem da cruz, mas rejeitam também o viver da cruz. A vida do piedoso, que causa grande ofensa àqueles que convivem conosco, porém não compartilham da mesma fé. E para instruir os crentes, o apóstolo Pedro tem dado várias lições. Nós vimos na ocasião anterior, nas últimas semanas que pregamos nessa passagem, a partir do verso 8 até o verso de número 12, que Pedro prepara a igreja falando da importância da unidade, que a igreja deve viver em unidade entre si, para assim estar pronto para enfrentar o mundo. Ele falou do princípio básico de não termos um espírito vingativo antes, ao invés de pagar mal por mal ou injúria por injúria, a postura do crente, mesmo diante das oposições e das dificuldades, é de bendizer, é de abençoar, é de orar por aqueles que nos perseguem, assim como Jesus Cristo fez na cruz, que intercedeu pelos transgressores. E hoje pela manhã nós vimos, a partir do verso 13, algumas outras lições que o apóstolo Pedro tem ensinado com respeito ao sofrimento por causa da fé. Vimos que nessa passagem ele apresenta 4 lições e pela manhã consideramos as 2 primeiras. A primeira, resumidamente, apenas para recapitularmos, nos versos 13 e no início do verso 14, ele nos ensina que sofrer por Cristo não é mal, antes é bênção. Bem-aventurados sois, ainda que venhamos a sofrer por causa da justiça. E que também nenhum mal pode ser causado àqueles que são zelosos pelo bem, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos aos seus clamores. Logo, não devemos encarar o sofrimento com medo ou com receio, porque sabemos que toda perseguição, todo tipo de dificuldade não tem nenhum avanço ou sucesso contra os crentes no Senhor Jesus Cristo. Vemos em segundo lugar que o princípio básico para ter a coragem cristã para enfrentar as oposições é não temer os homens, antes temer a Jesus Cristo como Senhor. Ele diz no verso 14, não vos amedronteis, portanto, no meio do verso 14, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E aqui ele fala, citando Isaías 8, como vimos pela manhã, com uma referência especial a Cristo, quando o profeta diz que não devemos, à semelhança de Pedro, ficar alarmados, nem amedrontados, antes devemos santificar ao Senhor e Ele ser o nosso temor, Ele ser o nosso espanto. Apenas tememos a Cristo Jesus como Senhor da glória, aquele que tem autoridade sobre as nossas vidas, é que teremos coragem para enfrentar o mundo. O Senhor mesmo disse que não devemos temer aqueles que podem matar o corpo e nada mais fazer contra nós, antes devemos temer aquele que tem poder para matar o corpo e mais, lançá-lo no inferno. E aqui a referência é o próprio Senhor Jesus Cristo. É a Ele, como o Senhor, que devemos santificar e temer, para assim termos a coragem para enfrentar os opositores. Porém, meus irmãos, o apóstolo continua, e daqui é que retomamos a exposição, apresentando uma terceira lição, a partir do verso 15, no meio do verso 15,
até o verso de número 16. E a lição é: a reação cristã ao sofrimento deve ser madura e cheia de sabedoria. A reação cristã ao sofrimento deve ser madura e cheia de sabedoria. E a partir, meus irmãos, desses versos, e nós vamos lê-los, o apóstolo Pedro começa a ser ainda mais prático. De fato, falar do temor que temos ao Senhor Jesus Cristo é algo interno do coração. É algo que devemos cultivar na nossa alma, na nossa fé. Mas como reagir na prática? Como devemos interagir com aqueles que se apresentam como opositores à fé? E a lição do apóstolo Pedro é essa: com maturidade e sabedoria. Isso está no verso 15, quando ele diz, acompanhe comigo, ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E aí ele acrescenta: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Meus irmãos, aqui há várias lições que o apóstolo nos ensina. A primeira é a questão da preparação. Ele diz com clareza e de forma enfática que os crentes devem estar sempre preparados, sabendo que a oposição virá, reconhecendo que a hostilidade, a dificuldade, em algum momento, ela se manifestará, seja de que maneira for. E os crentes, então, devem estar prontos, preparados para reagir da forma correta. Diante da crise internacional entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, da iminência de talvez um ataque nuclear, eu li nas notícias de que os Estados Unidos, interessante ver isso, eles estão 24 horas por dia preparados para, no primeiro comando que eles receberem, na primeira ordem que eles receberem do chefe da nação, presidente do país, eles poderem entrar em ação e partir por ataque ou a defesa. Estão constantemente preparados. Esse é um exercício que eles fazem. Disso demanda muito recurso, muita preparação, muita diligência para gerenciar tropas inúmeras em vários lugares do mundo para estarem a postos, preparados para em um comando eles reagirem em defesa da própria nação. E é essa ideia aqui que o apóstolo Pedro apresenta com respeito aos crentes. Em certo sentido, meus irmãos, estamos numa guerra. Temos adversários, inimigos da fé, aqueles que são opositores, e o crente não deve andar despreocupado, relaxado, como se estivesse num parque de diversão nessa vida, como se essa vida fosse mero entretenimento, mas ele deve compreender que está num campo de batalha. Dificuldades virão, inimigos certamente virão, não sabemos quem irá iniciar a briga, ou se alguém irá iniciar a briga entre os Estados Unidos e Coreia do Norte, mas certamente, com respeito à fé, haverá sim ataques. Estamos preparados? Estamos prontos? Com maturidade? E aqui ele vai explicar que tipo de preparação nós devemos ter. Mas será que temos essa ciência de que precisamos estar preparados? Interessante observar que a expressão que o apóstolo Pedro usa aqui ao falar de estar sempre preparado é a mesma expressão que o Senhor Jesus Cristo usa na parábola das virgens, com respeito àquelas que estavam vigilantes e preparadas para as chegadas do noivo. Na igreja de Deus e ali, pela parábola do Senhor Jesus Cristo, as virgens, aquelas que estão aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porém, entre aquelas 10 virgens, 5 preparadas para a vinda do Senhor Jesus. 5 relaxadas, descansando, dormindo, como se essa vida fosse
do ponto de vista espiritual, fosse uma vida de tranquilidade, como se já estivéssemos entrado na terra do descanso, na Canaã celestial, e esquecemos que estamos ainda peregrinando no deserto, com todo tipo de dificuldade. A exortação do apóstolo Pedro é clara: devemos estar preparados para reagir. E, meus irmãos, uma das razões pela qual isso deve acontecer é que, quando não reagimos a uma provocação pela fé, com preparação, reagimos por impulso. E, em geral, quando reagimos por impulso, via de regra, se não há maturidade nem sabedoria, reagimos na carne. Reagimos carnalmente. Pagamos mal por mal, injúria por injúria, como o apóstolo Pedro exortou a igreja a não fazer no verso anterior. E para que a gente não reaja na mesma moeda, não dê o troco da mesma maneira, isso é preciso preparação. Porque se for no impulso, nós sabemos qual é o impulso da nossa carne. Em geral, é carnal e pecaminoso. Mas o apóstolo, meus irmãos, ele é específico com respeito à preparação. Que tipo de preparação deve ter em nós para reagir, ao reagir às oposições? A primeira reação que ele, ou melhor, a primeira preparação que ele apresenta é preparação com respeito ao conhecimento da fé. Pois ele diz, acompanhe comigo novamente, no verso 15. Estando sempre preparados, para quê? Para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Estando sempre preparados para dar resposta, para responder àqueles que pedem a razão da esperança que há em nós. Meus irmãos, a primeira coisa que vemos com relação a isso é o contexto. Existem aqueles que vão perguntar, vão questionar, vão pedir razão da esperança que há em nós. E o modo pelo qual isso acontece, ou melhor, a razão pelo qual isso acontece, há esse tipo de questionamento, é porque o apóstolo Pedro, como falamos pela manhã, pressupõe que os crentes vão viver de modo diferente dos demais. Ora, a esperança que há em nós é algo interno do coração. Não tem como eles saberem que há esperança em nós. A não ser que essa esperança se manifeste num viver distinto, num viver diferente, no viver, como ele fala no verso anterior, daqueles que são zelosos pelo bem. E esse viver, de alguma maneira, deve chamar atenção. Causar espanto, em algum sentido. Porém, precisamos compreender uma coisa aqui. Eu acho que muitos, ao olhar esse texto, pensam da seguinte maneira. Aqui está o crente vivendo de modo zeloso pelo bem. E aí o mundo olha, observa, admira, fica impressionado com a sua paz, com a sua integridade, com o seu zelo pelas coisas de Deus, ou pela sua maneira íntegra de viver e reta. E então vai parar com uma grande admiração e perguntar, por favor, me ensine, me fale a respeito dessa esperança que há em você, para que talvez eu tenha algo semelhante. Meus irmãos, não é esse o contexto. Não é isso que o apóstolo Pedro está falando. Ele está falando de conflito. Ele não está falando daqueles que olham para os crentes e querem ser como eles. Talvez isso aconteça pelo agir do Espírito Santo na vida de um ímpio, convencendo do pecado, da justiça e do juízo e atraindo para o evangelho. Porém, não é isso que ele está falando. Ele está falando da relação conflituosa que existe entre os crentes e os descrentes. De modo que o viver do crente aqui, esperado,
que irá causar algum tipo de espanto, que irá causar interrogações na cabeça dos descrentes e que talvez venham questioná-lo, a perguntar por que você vive assim. Não é um viver que causa admiração, mas é um viver que causa ofensa. A vida dos crentes é assim, meus irmãos. A vida do crente, de certa forma, é ofensiva para os descrentes, pois não compartilhamos das suas formas de viver, não compartilhamos da sua ética, e falamos e cremos e afirmamos que essa ética é corrupta e não pode ser abraçada por nós. Isso causa indignação. Então você é melhor do que eu, porque você não pode pagar essa propininha aqui pra gente fazer isso ou aquilo. Então você é mais santo que todo mundo, é mais reto que todo mundo, porque você não pode se conformar a essa prática. O próprio apóstolo Pedro, e aqui eu não tenho a referência de cor, ele cita mais adiante que os ímpios estranham que os crentes não concorrem no mesmo excesso de devassidão que eles concorrem. E isso é ofensivo. De modo, meus irmãos, que o apóstolo Pedro está falando aqui, você deve estar preparado não para uma pergunta daquele que está pronto para receber o evangelho. Se isso acontecesse todo dia, seria uma maravilha. Mas ele está falando de um conflito, de um questionamento, de alguém que vai dizer: por que você se acha melhor do que eu? Por que a sua vida é assim? Por que você tem que se comportar de uma maneira que se acha melhor que os demais? Obviamente que não nos achamos melhor do que os demais. E é essa resposta que devemos estar prontos a dar. Devemos estar prontos a explicar, a dar a resposta lógica, racional e bíblica. Por que a nossa vida é organizada, ou tem essa forma, tem esse molde, e é guiado por esses determinados princípios. Estar pronto para dar resposta, para explicar. Quando o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro diz assim que devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança, essa expressão, responder, é uma palavra importante. É a palavra no original, alguns conhecem, pois ela tem o seu paralelo no português, apologética. É a palavra que quer dizer no literal estar pronto para defender a fé. Uma tradução melhor seria assim: estar pronto para defender a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. A saber, articular a sua fé e falar com clareza e lucidez, com o propósito de apresentar uma defesa. E daí também se conclui que nós estamos falando de um ataque, de um questionamento, de uma crítica à sua fé e não de um elogio, uma admiração. Os crentes devem estar prontos a defender a fé. Dessa palavra apologética, alguns irmãos certamente sabem, não sei se todos, que se desenvolve, esse é um texto base, todo um ramo da teologia chamada apologética. Apologética é um ramo da teologia que se ocupa em defender a fé, em articular argumentos, muitas vezes complicados, para defender a fé no ambiente acadêmico, no ambiente filosófico, no ambiente da sociologia, e explicar, mostrar, articular num alto nível intelectual que o cristianismo é superior, que o cristianismo é lógico, que o cristianismo, de fato, deve ser abraçado como a verdade de Deus. O campo da apologética muitas vezes é complexo e complicado. Envolvem argumentos filosóficos a respeito da existência de Deus e questionamentos complexos. E o apóstolo, eu creio, não está dizendo aqui que o crente deve ser um apologeta capaz de argumentar com filosofia ou sociologia e desconstruir qualquer tipo de argumento. Ele está falando que o crente deve saber falar da esperança que há nele. E minimamente, ele está dizendo que o crente deve saber falar a respeito do
evangelho. Não é essa a esperança que está em nós? Qual a esperança que está no nosso coração? Que nos guia ou nos inclina a viver dessa maneira, que causa tanta repulsa e ofensa por aqueles que não compartilham dessa esperança? Não é a esperança do evangelho? De que Cristo Jesus veio para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo. De que éramos pecadores miseráveis, não é melhor do que ninguém. Que cremos na depravação total. De que sem Deus nada posso fazer, mas Ele, pela sua graça e misericórdia, nos alcançou. Como lemos em Colossenses, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde há remissão de pecados. Meus irmãos, os crentes devem saber falar do evangelho. Essa semana eu vi na internet um vídeo de uma atriz famosa, não me lembro o nome dela, falando a respeito de algo ligado a cristianismo. Parecia que ela estava dando um testemunho pelo qual ela era crente. Parecia que era isso. Porém, o testemunho dela era algo mais ou menos assim. Eu estava passando por uma fase difícil da minha vida, me sentindo muito triste, muito triste. Sempre abatido, eu sempre fui uma pessoa alegre, e estava muito triste. E aí uma amiga, outra famosa, falou para mim, ouça aqui esse louvor. E botou no celular para eu ouvir o louvor. E então eu ouvi o louvor. E senti algo diferente. Senti algo tocando no meu coração. E então eu fui chamado para a célula dela, para a célula que ela tinha na casa dela. E cheguei lá, fiquei tocada, porque o povo apagou a luz. E o povo botou as mãos para cima e começou a cantar. Eu senti algo tão bom em mim. E agora eu quero esse Deus. Bom, eu não sei onde está o evangelho nesse testemunho. Se o objetivo dela era dar razão da esperança que havia nela, ela falhou terrivelmente. Pois não falou de pecado, não falou de inferno, não falou de céu, não falou de Deus que é justo juiz e de que ele enviou o seu filho amado para morrer em nosso lugar. E aí ela se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus Cristo. E por isso agora ela quer viver retamente para esse Deus que é justo, em gratidão a Ele. Ela quer se conformar à imagem de Cristo. Testemunho vago, testemunho nebuloso que não diz nada. Que ela foi tocada no coração. Bom, talvez ela tenha se convertido, eu não estou questionando isso. Mas certamente ainda não há nela a maturidade para saber dar a razão da esperança que há nela. Enquanto não estivermos preparados para dar essa resposta, nosso testemunho será pífio. E não saberemos responder àqueles que atacam o evangelho. Eu lhe pergunto, você tem com clareza e lucidez capacidade de articular o evangelho na sua simplicidade? De falar quem é você, quem Deus é, quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por você? O Senhor Jesus Cristo certa vez mandou um louco dar testemunho. Um homem de Gadara, que estava cheio de demônios. Foi curado pelo Senhor Jesus Cristo. E ele quis acompanhar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo falou para ele, vai, volta para a tua terra e fala aquilo que Deus fez por você. Saiba da razão, da esperança que há em você. Porque agora você não é mais um louco, andando nu pelos cemitérios, mas agora está perfeitamente vestido com o seu juízo retomado. As pessoas vão questionar por que essa mudança. Vai lá e fale o que Deus fez por você. Você sabe fazer isso? Você conhece a doutrina, que é a base da nossa fé? Meus irmãos, devemos ter essa preparação mental, doutrinária, teológica. E não devemos ficar acuados. Se o apóstolo Pedro diz que devemos fazer apologia ou defender a fé, isso quer dizer que não devemos ficar acuados também. Segunda aplicação. Quer dizer que não apenas devemos estar preparados, mas estar dispostos a abrir a boca e falar a respeito da nossa fé. Sem temor. Temor dos homens, mas temendo a Jesus Cristo em primeiro lugar. Mas há aqui também, meus irmãos, uma outra preparação. E essa preparação diz respeito não a meramente a questão
mental, doutrinária, clareza doutrinária naquilo que cremos com respeito ao Evangelho, mas também diz respeito a uma disposição pacífica. A uma disposição pacífica. E aqui vem a questão da maturidade e da sabedoria que muitos de nós carecemos. Pois ele diz, lê novamente o verso 15. Antes, acompanhe comigo, por favor. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, e aqui o conflito, contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Meus irmãos, de fato é um conflito. De fato, muitas vezes, existem ataques sutis, às vezes violentos e até mesmo físicos, às vezes sem palavras, mas pode-se perceber a hostilidade, o ataque com respeito à fé. Porém, o crente deve ter a firmeza, o temor de Deus e não dos homens, deve estar pronto a defender a fé. Porém, um crente deve tomar cuidado para não partir por ataque também. Ele fala em apologética, que quer dizer defesa da fé, mas ele não fala em atacar, contra-atacar. Antes, ele diz que devemos apresentar as razões da esperança que é em nós, com mansidão e temor. E, meus irmãos, aqui talvez está o mais difícil. De fato, exige uma certa preparação intelectual para conhecer o Evangelho e falar do Evangelho. Porém, isso pode ser ensinado com muita facilidade. Uma escola dominical, um seminário a respeito de evangelismo, e que você possa treinar alguém, talvez até ensaiar. Me fale a respeito do Evangelho e corrigir. Isso pode ser muito facilmente ensinado. Como falar com clareza a respeito do Evangelho. Porém, falar com mansidão e temor, só o Espírito Santo pode ensinar. Operando nos nossos corações, mortificando a nossa carne. E nós sabemos que essa é a nossa grande dificuldade, não é? Por vezes ouvimos o Evangelho ser vilipendiado, ser atacado, questionado. Isso acontece muito nas redes sociais hoje em dia, Facebook, Twitter e por aí vai. E o que fazemos é responder com a mesma moeda. Defendemos o Evangelho com clareza intelectual, bíblica e doutrinária, porém sem uma gota de mansidão e uma gota de temor. Eu creio que todos nós que já nos engajamos em debates com incrédulos, ou até mesmo com crentes, já pecamos nesse ponto. Faltou a mansidão, faltou o temor. Quando ele fala de mansidão, meus irmãos, ele está falando de uma disposição humilde e gentil, de modo que a nossa postura não deve ser de ofensiva, firme, clara, mas não de alguém que está atacando também, mas alguém humilde, no seu modo de falar, na sua postura, nas palavras que usa, claras, firmes, porém brandas e mansas. Quando ele fala com respeito a temor, alguns questionam, comentaristas questionam se ele está se referindo a temor a Deus ou a temor da pessoa que está com você. Ele acabou de dizer que não devemos temê-las, mas eu penso que ele se refere ao adversário, e não no sentido de temer, ficar alarmado, mas no sentido de respeitar. A palavra temor no original tem esse sentido também. Devemos tratá-los com mansidão e respeito. Mansidão e uma certa reverência, uma certa dignidade, para que, ao interagir conosco, eles possam ver pela nossa postura que os consideramos, que os respeitamos, que de fato não nos consideramos superiores. Embora eles não respeitem a fé, Cristo, a Bíblia, os crentes, nem nada daquilo que é importante para nós não iremos pagar com a mesma moeda. Iremos tratá-los
com respeito e dignidade. Porém, isso não significa, ainda que o crente se comporte com mansidão e temor, mansidão, respeito e reverência, isso não significa que a ofensa não será dada. Porque a mensagem é ofensiva. A mensagem do Evangelho é ofensiva. Que diz que não há salvação em nenhum outro senão em Jesus Cristo. Que tudo aquilo que você sempre pensou, e você foi ensinado pelo seu pai e pela sua mãe, que lhe ama tanto, está absolutamente errado. E que talvez os seus pais que já faleceram estão no inferno. E que apenas em Cristo é que há salvação. E que você não tem como obter salvação em nenhum outro pelos seus próprios méritos, se não se reconhecer como miserável, pecador, e vir para Cristo. Meus irmãos, a mensagem é ofensiva em si mesmo. Loucura para os gregos, diz o apóstolo Paulo. Escândalo para os gentios, para os judeus. E essa mensagem é ofensiva em si. Porém, devemos nos assegurar que a ofensa seja causada pela mensagem e não pela nossa postura. Os crentes talvez confundam, os descrentes que nos ouvem, talvez confundam uma coisa com a outra. Eles não saibam distinguir a mensagem da postura. Mas Deus sabe. Deus sabe que o que está causando a ofensa somos nós, pelo nosso comportamento agressivo, semelhante ao dos ímpios, ou se a ofensa vem do próprio Evangelho, da própria mensagem da cruz, que em si é ofensiva para os homens. Logo, há uma preparação de conhecimento, uma preparação de uma disposição pacífica, mas também há uma preparação de santidade e integridade. E aqui ele fala de uma maneira mais ampla. Verso 16, ele diz, acompanhe, fazendo todavia com mansidão e temor, e ele acrescenta, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Boa consciência. Meus irmãos, ter a boa consciência significa que nós lidamos com os nossos próprios pecados. E não estamos apenas falando do pecado de outro. Estamos falando de que o homem, que você é pecador e miserável e precisa tratar dos seus pecados, precisa ter os seus pecados perdoados e santificados. Mas que nós mesmos já fizemos isso. O que causa uma consciência para não ser boa é o pecado. É o pecado que ataca a consciência. E há duas coisas que devemos fazer para ter uma boa consciência. Primeiro, confessar os nossos pecados em Senhor Jesus Cristo. Nos reconhecer como pecadores e trazer para o Senhor. Afinal de contas, uma boa consciência não significa que somos perfeitos. Quem é perfeito? Todos temos pecados. Mas tratamos do pecado no nível da consciência, trazendo o pecado para Cristo e suplicando o seu perdão. E a segunda forma de tratar da consciência e do pecado é suplicando pela santificação do Espírito, para que o pecado seja perdoado e mortificado pelo Senhor. E podemos dizer que vivemos uma vida com integridade, não perfeita, mas uma vida que tem uma boa consciência, que busca fazer a vontade de Deus, ainda que não perfeita, pois somos todos falhos, mas que pode ser chamada de irrepreensível. É isso que o apóstolo Paulo fala a respeito de si quando ele usa essa expressão boa consciência. Por exemplo, Atos 24:16, ele diz, o apóstolo Paulo, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Procuro ter uma vida íntegra. Procuro viver de uma maneira que seja de fato marcada pelo zelo pelo bem, como Pedro falou mais assim. 2 Coríntios, abra comigo talvez essa passagem ainda mais detalhada. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12.
2 Coríntios 1,12, o apóstolo Paulo, novamente, ele diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para conosco. Testemunho da nossa consciência, diz o apóstolo Paulo, é de que temos com sinceridade e santidade vivido para Deus com base na graça divina. Meus irmãos, o que ele está falando aqui é o perigo da hipocrisia, não é? É de querer ensinar quando nós precisamos ser ensinados. De querer exortar quando, na verdade, a exortação deve ser para nós. De querer tirar o argueiro do olho do irmão quando a trave está no nosso. Ter uma vida com a boa consciência. 1 Timóteo 1,19, o apóstolo Paulo fala do perigo daqueles que rejeitaram uma boa consciência. Aqueles que rejeitaram uma boa consciência, diz o apóstolo Paulo, foram aqueles que vieram a naufragar na fé. Aqueles que não viveram de forma zelosa para com Deus, com santidade, integridade e temor para com o Senhor, dependência na graça divina, são aqueles que não apenas não podem dar testemunho da fé, mas que correm o risco de naufragar na fé. Logo, é um requisito básico saber que nós mesmos estamos andando de acordo com aquilo que nós falamos, que nós ensinamos. E o apóstolo Pedro, meus irmãos, aqui, continuando a análise do texto, a exposição, ele fala do propósito disso tudo. Interessante observar. Ele diz novamente no verso 16, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, e aqui é um propósito, é uma expressão que ele vai dizer finalidade. Qual o propósito disso tudo? De modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. E aqui está claro, meus irmãos, no final do texto, que ele está falando de uma relação conflituosa, não é? Ele não está falando daqueles que questionam a nossa fé para abraçá-las, porque estão admirados dos efeitos positivos da fé na nossa vida. Não, ele está falando daqueles que falam contra nós, daqueles que difamam com mentiras a respeito do bom procedimento que temos em Cristo. E o propósito do apóstolo Pedro, ao falar dessa interação, é que devemos então levá-los a serem envergonhados. É interessante observar isso. Porque quando pensamos na interação dos crentes com os descrentes, com respeito ao mundo, geralmente falamos dessa interação em termos de evangelismo. Vamos interagir com o propósito de ganhar os descrentes, de fazê-los abraçar o evangelho. Queremos ser agentes da salvação nas mãos de Deus, e tudo isso é verdade, sem dúvida alguma. Porém, existem outros propósitos, meus irmãos, na interação dos crentes com os descrentes. E um desses propósitos é o propósito de defender a fé, fazê-los calar, que eles fiquem envergonhados. E ao final da interação, ainda que eles não abracem o evangelho, fique evidenciado de que a verdade está em nós. De que o que eles falam é mentira a respeito dos crentes que andam em Jesus Cristo. Esse é o propósito, meus irmãos. É de vindicar o evangelho. Isso é uma palavra importante, que a palavra de Deus usa em algumas situações, em algumas circunstâncias. Vindicar. Vindicar significa que você vai provar que está com a verdade. Que diante de acusações, difamações e mentiras, você vai defender e provar que a justiça está do seu lado.
E ao final de contas, no final de tudo, eles é que serão envergonhados. Eles é que terão a pecha de malfeitores, pois são mentirosos. E ficará evidenciado de que o bom procedimento que temos em Cristo, de fato, é real e verdadeiro. Pense no exemplo prático. Os crentes, como citamos pela manhã, essa é a questão da vez, são chamados de homofóbicos. São chamados de misóginos, desprezam as mulheres, intolerantes, fascistas, é a palavra da vez, né? Ora, nós temos posições firmes com respeito a todas essas coisas. Nós estamos prontos para dar razão porque rejeitamos essas coisas. Com clareza. A respeito da homossexualidade, a respeito dessa questão de ideologia de gênero que se fala por aí atualmente, a respeito da mulher. A Bíblia ensina com clareza a respeito de todos esses assuntos. E como crentes devemos estar preparados para responder. Só que com mansidão e temor. De modo que, ao interagirem conosco, qualquer tipo de acusação de que é homofóbico, racista, fascista, ou seja lá o que for, misógino, isso vai cair por terra. Porque ficará claramente evidenciado de que na verdade somos pecadores iguais a todos. Estamos todos no mesmo barco. E se a graça de Cristo não nos alcançasse, o que seria de nós? Que não estamos aqui para rejeitar o homossexual, mas para levá-lo a Cristo, para que ele seja transformado. Eu lembro de uma vez, tempão atrás, estávamos ainda na Barra, evangelizando no Farol da Barra. Grupo de jovens da igreja, evangelizando na rua. E nós sabemos, quem conhece Salvador, sabe que o Farol da Barra é point para homossexuais. E começamos a evangelizar, entregar folheto a um a outro, e aí eu entreguei a um. Ele começou a pedir razão da esperança que é em mim, me questionar. E vem cá, Deus salva homossexual, posso ser homossexual e abraçar Jesus, alguma coisa. Começou a me testar, sabe? Eu não me lembro exatamente, tem muito tempo isso, mas fui claro nesse ponto. Falei, o Senhor Jesus deixa claro na sua palavra que é um pecado, que deve ser abandonado, deve ser rejeitado, deve ser perdoado por Ele. E aí, obviamente, a acusação continuou. Ah, então você é melhor do que eu, porque não tem isso. Falou algo mais ou menos nessas linhas. E eu falei para ele, para o espanto dele, eu falei, irmão, você luta com a sua homossexualidade, eu luto com a minha heterossexualidade. A lascívia está no meu coração. E se o Senhor não me purificar, não me perdoar, eu também tenho pecados na mesma área que você tem. E careço da graça de Deus da mesma maneira. Obviamente que desarmou. Ele se desinteressou e saiu. Calou a boca. Ficou envergonhado. Queira Deus tenha sido salvo, não sei. Mas pelo menos ele calou a boca. Ele viu que o que ele fala a respeito dos crentes, o que ele pensava, que crente é homofóbico ou coisa do tipo, era mentira. E o bom procedimento em Cristo Jesus é vindicado quando interagimos dessa maneira. Obviamente que nem sempre interagi assim, em outras ocasiões não comportei com mansidão e temor. Mas deve ser essa a nossa postura sempre, para vindicar o Evangelho. E fica claro que o Evangelho é real na vida daqueles que o abraçam. Somos chamados hoje em dia de gente incômoda, e deve ficar claro para o mundo que se os crentes sumissem, o incômodo seria maior. Que na verdade somos sal e luz. Que de fato crentes no mundo são agentes de transformação social também. São aqueles que impedem a putrefação desse mundo pela graça de Deus, é claro. Na graça divina, como diz o apóstolo Paulo. Influenciam esse mundo para melhor. Em Atos 17, verso 6, os crentes foram chamados daqueles que transtornam o mundo. A palavra lá quer dizer aqueles encrenqueiros
que tem arranjado confusão no mundo todo. Difamação. Pois o objetivo do Senhor e do seu povo não é trazer confusão, mas é mostrar como a confusão que nós nos metemos por conta do pecado pode ser resolvida em Jesus Cristo. É trazer a paz, é propor a paz. Empenhar-nos por alcançá-la, como diz o salmista no Salmo 34 que Pedro usa. Mas nem sempre isso é alcançado. Pelo menos que calemos as acusações da parte dos ímpios. E por último, meus irmãos, o apóstolo apresenta aqui uma outra lição. Ele falamos mais longamente a respeito da lição de interagirmos com maturidade e sabedoria, mas por último, e aqui de forma muito breve, ele fala no verso 17 uma lição final. Há muitas lições ainda que ele vai tratar, lição final para hoje. Quando ele diz, no verso 17, acompanhe, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando mal. E a lição é simples. É sempre melhor sofrer do que pecar. É sempre melhor sofrer do que pecar. É assim que devemos ver o sofrimento cristão. Quando estamos diante de uma situação de sofrimento, há aqui duas alternativas. Nós temos a posição clara cristã, da resposta com clareza, mansidão e temor, sabendo que mesmo diante disso haveremos de sofrer, ou temos a opção de nos acovardar, de calar, ou pior, de nos conformar àquilo que o mundo diz e fala, para não criar ofensa, para não ofender e não polemizar. Quando fazemos isso, pecamos. E o sofrimento virá de qualquer jeito, diz o Senhor. Aí você praticou o mal e vai sofrer pelo mal. E o Senhor diz, é melhor sofrer pelo que é bom. É sempre melhor sofrer do que pecar. Porque o sofrimento pelo bem é ordenado por Deus. Veja o que ele diz. Porque se for da vontade de Deus, é melhor sofrer por praticar o que é bom do que praticando o mal. O sofrimento, meus irmãos, está debaixo da soberania de Deus. Ele que ordena os opositores. Ele que diz para Satanás, pode ir e tentar o meu servo Jó. Está debaixo da minha soberania. Vai lá, manda sofrimento para o Jó. Eu permito. Eu ordeno. E para Jó era melhor sofrer do que pecar contra Deus. E de fato Jó não pecou. Pois o Senhor testemunhou a respeito de Jó, de que em tudo que ele passou, ele não pecou jamais. Devemos ter essa postura também. Optar pelo sofrimento do que pelo pecado. E meus irmãos, em conclusão, eu gostaria de aplicar da seguinte maneira. Usando o exemplo do próprio Pedro, respondendo a seguinte pergunta: como chegamos a essa maturidade? Como podemos aprender essas lições? Não só ouvindo e entendendo no sermão, mas incorporá-las na nossa vida e viver dessa maneira. É interessante observar que o próprio apóstolo Pedro, quem vos escreve, falhou em todas essas lições na sua vida. Sofrer por Cristo é bênção e não mal, não é? Ele nos ensinou aqui. Porém, quando Cristo falou da sua cruz e da necessidade dele morrer, ele disse, de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum, nada disso lhe acontecerá. Tem compaixão de ti. Pedro queria evitar a cruz. Quando se fala em temer a Deus e não aos homens, como a fonte da coragem cristã, Pedro foi aquele que diante de uma criada, uma menina, ele negou com juramentos impropérios e palavrões que jamais conheceu ao Senhor Jesus Cristo e se acovardou diante de quê? Quando se fala a respeito da reação cristã ao sofrimento, com prontidão e disposição pacífica, foi Simão Pedro que arrancou a espada e arrancou a orelha de Malco, quando veio prender o Senhor Jesus Cristo e partiu para o ataque.
E quando pensamos que é melhor sofrer do que pecar, tudo isso mostra que Pedro preferiu pecar do que sofrer. Porém, em Atos, nós vemos um homem completamente diferente, não é? Quando olhamos para a vida de Pedro, vemos um homem que aprendeu as lições que agora ele ensina. Um homem que teve coragem, diante não de uma menininha, mas diante dos judeus falar: vocês crucificaram o Senhor da glória. Um homem que preferiu e se alegrou por ser considerado digno de sofrer afrontas pelo nome do Senhor Jesus Cristo, ao ser esbofeteado, maltratado. Um homem completamente diferente. O que mudou na vida do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro? Meus irmãos, o que mudou foi isso. Pedro agora era cheio do Espírito Santo. O que mudou de Pedro nos evangelhos para Pedro em Atos foi Pentecoste. Ele agora era cheio do Espírito Santo. Interessante, abra comigo em Atos 4. Isso é dito explicitamente. Quando Pedro, com toda ousadia e coragem, sem temor nenhum, ele dá razão da esperança que havia nele. Veja como ele faz. Atos 4, a partir do verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui está Pedro mostrando, num só evento, tudo aquilo que ele nos dá em lições aqui. E a chavezinha para compreender por que ou como o apóstolo Pedro é capaz de viver assim está no verso 8. Pedro, cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, se não somos cheios do Espírito Santo, andamos na carne. E a carne nos levará a ter medo dos homens, a não compreender com clareza o Evangelho, a não estarmos prontos para testemunhar com firmeza, clareza, mansidão e temor perante o mundo. E não estaremos prontos para tomar sobre nós o vitupério de Cristo e ser conformado com os seus sofrimentos. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ele que nos dá coragem. Ele que ilumina o nosso entendimento para compreender as coisas de Deus. É Ele que nos aproxima de Cristo e da sua própria cruz. Pedro não menciona isso nessa passagem, mas na sua vida fica evidenciado. E não podemos deixar de notar e exortar a igreja que seja cheia do Espírito Santo. Nós sabemos como não podemos nos encher do Espírito Santo, pelos meios de graça, pela palavra de Cristo, na palavra de Deus, na Bíblia, na oração. Se não estamos orando, não estamos lendo a Bíblia, não estamos usando os meios de graça, participando da fé dos sacramentos, na comunhão dos santos, não seremos cheios do Espírito Santo. E não estaremos prontos para ter essa abordagem com respeito ao sofrimento pela fé. E pouco a pouco, andando não no Espírito, mas na carne, o nosso testemunho vai minguando, até que acontece aquilo que Paulo falou a Timóteo, daqueles que vieram a naufragar na fé. Ou andamos no caminho de testemunhar com firmeza e clareza, ou andamos no caminho contrário, que leva ao naufrágio da fé. Qual o caminho que você tem trilhado? Qual o caminho que eu tenho trilhado? Que o Senhor nos abençoe e nos capacite, meus irmãos, a compreender
que seguir a Cristo não é brincadeira, que seguir a Cristo é difícil, pois importa com muitas tribulações entrar no reino de Deus, mas que o Espírito Santo nos capacita, nos fortalece. Isso é encorajamento, porque significa que não depende de nós, mas é da força que Deus provê para nós no seu Santo Espírito. Que o Senhor nos abençoe. Amém.